Olá, bom dia. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje, sexta-feira, 27 de fevereiro, estaremos gravando o dia de número 270, onde no Antigo Testamento estarei terminando o livro de Oséias, capítulos 11, 12, 13 e 14, e depois livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 2. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado. Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Em breve nós começaremos com a oração. Pegue o seu exemplo sagrado e vamos todos meditar na palavra do Senhor. Agradeço até aqui todas as vossas orações por este projeto, para que possamos terminar a leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, no prazo de um ano. Graças a Deus, até aqui, o Senhor nos ajudou. Por isso, aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Que o Senhor venha abençoar grandemente esta leitura, meu Pai, fala poderosamente aos nossos corações, e que possamos sair daqui, meu Pai, edificados. Repreende toda interrupção humana ou espiritual e dá, Senhor, uma leitura abençoada para que possamos colocar em prática o que nós lemos. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado, meu Pai, pela noite de sono tranquila, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa, ou que tu ainda irá colocar. Ah, meu Deus, eu te agradeço por tudo. Só gratidão pelo teu amor e misericórdia. Abençoa, meu Pai, esta leitura em nome de Jesus. Amém. Então vamos terminar aqui o livro de Oséias, capítulo 11, tem como subtítulo A Ingratidão de Israel, Ameaças e Promessas. Versículo 1 fala: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele bramará como leão. Bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e, como uma pomba, os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Oséias capítulo 12 tem como subtítulo A controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Versículo 1 fala: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo o dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou no calcanhar de seu irmão, e, pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim:
Contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão. E, pelo ministério dos profetas, proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois. Seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria. Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para capítulo 13, tem como subtítulo o pecado de Israel e o seu castigo. Versículo 1 fala: quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolo segundo o seu entendimento, toda obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira, e como o fumo da chaminé. Todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dai-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão, ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para o último capítulo, para terminar o livro. Oséias 14 tem como subtítulo exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Versículo 1 fala: converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão,
Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Glória a Deus, palavras tremendas do profeta Oséias nesses últimos capítulos. Vamos agora aqui pular para o Novo Testamento. Ontem nós lemos Hebreus capítulo 1, hoje iremos ler todo o capítulo 2. Tudo bem? 18 versículos, certo? Hebreus capítulo 2, livro do Novo Testamento, autor desconhecido, tem como subtítulo: Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Versículo 1 fala: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse, pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como o que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda. Vamos orar agradecendo ao Senhor a oportunidade de ter lido a sua poderosa palavra. Pai, nós só temos que te agradecer por mais um dia vencido, porque a tua palavra, Senhor, ela transforma, liberta, cura, salva, capacita, exorta
faz maravilhas na nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter esta oportunidade de ler a Tua palavra diariamente e que possamos praticar, para que possamos dar bom exemplo neste mundo tão pecaminoso. Te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo. Continua com a Tua misericórdia sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída. Vamos aqui agora marcar no nosso plano de leitura, dia 270, Oséias 11, 12, 13 e 14 e Hebreus capítulo 2. Tudo bem? Graças a Deus, mais um dia vencido para a glória do Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Tenham todos um excelente dia com a proteção de Deus. Até mais.